Vendo isso? Sim. O que acontece? É tão tremendo porque eles também recebem força. A partir do momento que uma pessoa passa a estar debaixo de algum mistério seu ou de um curso que você está ministrando, ela começa a receber a visitação dos seus anjos e o apoio deles também. Ah, é? Então é isso que está acontecendo na minha escola. Eles recebem as visitações dos meus anjos, eles recebem, mas também vai receber as lutas também. Não é só porque conforme você só quer o bem, né? O mal você não quer. Nossa, eu quero a bênção. Só quer a bênção. Se você entrar num ministério grande, ou se você entrar debaixo de uma pessoa que carrega, tem um pouquinho de bagagem, que for pequena, igual a nossa, né? Que é muito rasa ainda, é muito pequena. Mas você também vai pegar, porque o que acontece? Você vai pegar um pouquinho de luta, porque você vai começar a ter a sua visão aberta. Uma coisa que a gente entrou agora no manto agora, a gente não tá mais para isso, viu? Nós não estamos mais para fazer desligamento, essas coisas. Mas não estamos. Homem. Assim? É porque, assim, o que eu digo? Homens de Deus que já estão muito acima de nós, né? Estão recebendo uma revelação muito alta dos fins dos tempos, eles estão muito mais à frente que nós, concorda? Sim. E a gente tem que ser humilde para reconhecer isso. E eu sou humilde para reconhecer isso. Mas só que as pessoas que nós estamos tratando agora, cuidando, que estão chegando para nós, elas estão começando agora. Então, eu preciso fazer isso com elas. Tem pessoas que não tem como, gente. Tem pessoas que nunca confessaram o aborto. Tem pessoas assim, eu fiz 7 abortos, eu fiz 8 abortos, eu fiz 9 abortos, eu fiz 10 abortos. Essa pessoa precisa corrigir isso. Precisa corrigir isso. Então, assim, eu não tenho como agora chegar para essa pessoa e levar ela lá em cima, porque ela não está preparada. Ela tem que começar do começo, ela tem que começar a orar, ela tem que começar a jejuar, ela tem que começar a se arrepender dos pecados dela. E ela aprendeu que aceitou Jesus, desceu o rio, a água do rio ali, ou da piscina, e tá tudo certo. E não é verdade. Para isso que Jesus se manifestou, para desfazer toda a obra do inferno. A gente deu dinheiro, o dinheiro é sangue, pacto, derramamos sangue para o inimigo. Você rejeitou o teu bebê na barriga. João Batista foi cheio do Espírito Santo desde o ventre de Isabel. Então uma criança pode ser cheia de demônios desde o ventre? Com certeza. Recebemos demônios no ventre. Então, nós estamos nesse estudo agora na escola dos 9 meses de gestação. O que acontece? E se isso dá oportunidade ou não para os demônios entrarem, e dá muita. Muita, tem muita libertação aqui. Então, assim, libertação não é uma oração, não é um atendimento, ela é processual gradativa, conforme a palavra de Deus é revelada para nós, e nós vamos sendo fundamentados na palavra de Deus, na verdade que liberta, e eu preciso querer. Porque se eu não aceitar o que está sendo dito aqui, eu não vou receber nada de Deus. Não vou receber anjo, não vou receber ministério de anjo, eu não vou receber nada. Né? Então eu não vou receber nada da parte de Deus se eu não creio. Eu preciso crer, sem fé é impossível agradar a Deus. Eu sei que é um pouco pesado falar disso, né? Mas eu sabia que eu ia entrar nisso, que o Senhor falou, vai ser mais um pouco, vocês vão falar de anjos, mas vai ser mais estreito. A gente vai falar um pouquinho mais de anjo. Estamos chegando lá. Mas é que as pessoas precisam entender que primeiro elas precisam conhecer Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. As pessoas não querem. Elas mal conhecem Deus. Como eu nunca desejei ver coisas. Eu nunca desejei experiência. Uma que eu tinha medo. Eu tinha 7 anos de idade, já via demônio. Então imagine a minha cabeça. Eu não queria ver essas coisas. Eu não queria. Deus é mais as coisas que eu vejo coisa horrível. Só Deus sabe o que eu vejo. Gente, olha, é tão pesado. O dom do discernimento, apóstolo, que eu sei que o apóstolo tem, ele é tão pesado, não é? Que você está em lugares e você vem pensamento de pornografia, de sujeira, de coisas que você fala, calma aí, eu não estou com esse pensamento. Pensamento opressivo perto da gente é o ambiente que você está. São as pessoas que estão sentadas do seu lado. Se você não souber lidar com isso, você é muito afligido na sua alma. Com pecado, com coisas, com músicas mundanas. Dentro de um Uber. Que você vem com a pessoa com um volume estourando lá em cima na música mundana. Você está lá no céu, você está pensando em Deus. Você está vindo gravar um programa como esse aqui.
E você tá dentro do Uber, aquele negócio, aquele pancadão, aquela coisa horrorosa. Então, assim, a gente é afligido pelas coisas do mundo. Você entra no mercado, você é afligido com rádio, com música, com frequência, pessoas perto de você, espíritos de prostituição, espíritos de maldade, de roubo. É muita coisa. E nós temos que ter o quê? Paz. Eu preciso começar, eu preciso ter um controle para mim começar a orar em línguas. Para aquilo não me afligir. Porque aflige. É verdade ou não é o que eu estou falando? Verdade. Então, olha só. As pessoas querem anjo. É isso que eu estou perguntando para elas. Qual é a finalidade? Porque assim, gente, é muito forte. Meu Deus, é que desse um manto de correção, né? Às vezes, né? Sobre a não. Aqui o Espírito Santo tem liberdade. É Tem muito o profeta forte. André, ele falou que profeticamente, para a glória de Deus, né, que esse podcast era diferente, Meu Deus. porque o Espírito Santo tem liberdade. Uma profecia que liberou até bastante tempo. E realmente o Espírito Santo tem liberdade. Amém. Então, o que acontece? Eu preciso primeiro conhecer a Deus para mim não ser enganada. Eu preciso passar tempo. O que eu peço para o Senhor, me coloca... Então vamos falar dessa Sim. etapa, para as pessoas entenderem. Certo. Porque às vezes a pessoa está na igreja, tá lá um monte de gente, Sim. as igrejas aqui em São Paulo, que nós moramos aqui em São Paulo, a pastora mora ali na cidade de Mogi, mas congrega em um bairro nobre, que ela vai falar onde é, e vai falar que é o apóstolo, que é bem conhecido. Eu quero fazer o 4 programa com ele, dá uma ajudinha lá. Amém, Fala glória a assim, Deus. apóstolo, o pastor Alisson quer Amém. fazer. Então, o que a pessoa precisa fazer para ter essa intimidade, esse conhecimento? O crente está ali ouvindo isso, ele precisa fazer o quê? É orar mais, Amém. é jejuar, é ler a Bíblia? Qual é a ação que ele vai fazer? Pureza total na sua vida. Aí explica como. Ó, como que você se purifica? Você vai se purificar de TV, de rede social. Não tô falando para você não entrar. Porque se você não entrar também, você não vai assistir o programa aqui, né? Então você precisa entrar. Você precisa saber o que você está vendo. Porque você está sendo ministrado pela TV, pelos sons, frequências. Os tronos estão tentando nos acessar. Através dos códigos que tem no nosso sangue, na nossa genética, no nosso DNA. De altares que foram levantados por nós, pelos nossos pais e pelos nossos antepassados. Então, você está totalmente sendo acessado. Às vezes você acha que você está com depressão, que você está ansioso, e são os tronos que estão tentando te acessar. Isso é um conhecimento mais profundo, para você ver como que esses bichos são, né? Olha como que é isso. Então, o que acontece? Você precisa aprender a se esconder na glória. Como que você se esconde na glória? Você tem que desejar estar com Deus. E o que é desejar estar com Jesus? É tudo que ele odeia. O que Jesus odeia? A fornicação, o pecado, a pornografia, a masturbação, a maledicência, a fofoca, novela, Big Brother, Fazenda, essas porcaria, entendeu? Que estão aí levando você a se contaminar. Você está contaminando os teus 5 sentidos. Os olhos são janela da alma. Você está contaminando seus ouvidos. Você está ouvindo música mundana. Uma hora você ouve louvor, outra hora você ouve música mundana. O que você quer? Você quer ver anjo como? Porque quando você se aproxima de Jesus, quando você começa a buscar Jesus, a ter uma experiência com ele, os anjos, eles descem. O coral de anjos desce para adorar ele juntamente com você. Você vai ouvir os anjos louvando a ele. E os anjos descem para te servir. É tremendo isso, apóstolo. Eles descem na terra para servir o homem. Enquanto você está adorando, eles descem para fazer guerra. Eles descem para te proteger. Eles descem para trazer bênção. Descem para trazer decretos, vitória. A palavra de Deus vai dizer que Daniel não estava orando. O que Gabriel falou para ele? Olha, desde o primeiro dia que você inclinou o seu coração a buscar o Altíssimo, né? Ao Eterno, ao Senhor, ele já ouviu a sua oração. Mas houve o quê? Guerra no céu.
Então tinha uma guerra travada. Mas você não vê Daniel desistindo de orar. Ele continuou orando, ele continuou buscando. Então, quando você busca a Deus, a sua justiça, andar em justiça. Se você não é uma pessoa justa, querido, eu sinto muito, você não vai ver anjo. Você pode até ver, porque também tem pessoas que carregam tem muitos dons aí, mas sinceramente, você vai ser cobrado dos próprios anjos. Tomem cuidado com isso, porque os anjos não são brincadeira. Se você começou a andar com anjos e se você começou a fazer coisa errada, você toma cuidado. Porque os anjos, eles corrigem a gente severamente. Eu posso dizer isso severamente. Não brinquem com anjo. Anjo não corrige. O anjo feriu a coxa de Jacó. O anjo apareceu ali para Zacarias, não foi? Zacarias duvidou. O que ele fez? Ficou mudo. Tirou a voz dele. O quê? Ele não corrige? Você já foi corrigida? Meu Deus do céu. Eles corrigem a gente o tempo todo. Às vezes eu quero mergulhar em coisas mais profundas. Ele fala para mim, você está preparada? Ó, vou dar um exemplo para vocês. Os anjos. Eu tenho alguns anjos que andam comigo, né? Não dá para falar de todos, porque eu também, gente, eles estão aqui, eles servem. É porque eu não me apego. E é por isso que eu vejo tanto, é por isso que eles estão sempre comigo. E eu estou sempre recebendo um anjo diferente. Por quê? Porque gente, eu respeito, eles estão aqui, nós precisamos dele, mas eu não sou idólatra. Você começou a adorar anjo, filho, acabou. Você vai... E outra coisa, se você falhar, os anjos vão se afastar o seu próprio anjo, ele vai se afastar de você. Falhou, acabou. Você vai abrir uma roda, eles estão ao redor, né, daqueles que temem a Deus para os guardar e os livrar. Então você errou. Ah, por que Deus permitiu? Gente, você falhou. A roda do anjo lá vai abrir. E quem está ao redor? Os demônios. E aí a roda está aberta. Você quebrou a tua proteção. Os anjos não vão ficar te observando. Toma cuidado. Porque se você falar coisas que vão contra Deus. A pessoa que fala demais. Fala coisas que ferem pessoas. Fala coisas que ferem a Deus. Falam coisas contra a palavra de Deus. Contra elas mesmas. Elas mesmas maldizem a casa delas. Maldiz o casamento, maldiz os filhos. Que anjo que vai descer ali? Os caídos. É a frequência que você está puxando. Você fala, menino, você vai morrer atropelado se você não parar de passar na rua. Você decretou a morte pro seu filho, irmã. Olha o que você fez, você deu oportunidade para um anjo caído falar, tá bom, se você está falando que o seu filho vai morrer, a gente vai ficar aqui para executar isso. Meu Deus, como você fala uma coisa dessa, irmã Silvana? Palavras são chaves que abrem portais no mundo espiritual. E esses portais são de anjos e são de demônios. E aí? Eu estou dizendo isso para você ter responsabilidade com as coisas de Deus. Com aquilo que você busca. Porque você vai ser... A mesma palavra que eu estou ministrando, ela está descendo como raio-x. E ela está me escaneando inteira. Porque, ai de mim, ministrar e não estar vivendo essa palavra. Eu vou ser cobrada, examinada, pior ainda. Não queiram muitos de vocês ser mestres. A palavra de Deus diz. Porque muito maior será a nossa cobrança. Isso. Glória a Deus. Vai compartilhando aí o programa, em nome de Jesus. A pastora Silvana, volta a repetir, talvez você pegou pela metade. É a 6ª vez que ela participa, o 5º programa, o 5 programa vai estar aqui na descrição do vídeo. Se você chegou, não deu like, o like é uma forma de YouTube mandar o vídeo para mais pessoas. E se não é inscrito, se inscreva aí no canal. Nós estamos com o alvo, nessa semana, pastora Silvana, alcançamos 50 mil, graças a Deus, 50 mil inscritos. Glória a Jesus. Não é apenas número, é 50 mil pessoas sendo tocadas, edificadas, abençoadas, curadas, batismo com o Espírito Santo, renovada. É os testemunhos que têm chegado. Então, graças a Deus, para a glória de Deus, graças a você também. Primeiramente a Deus, você é inscrito, mas nosso alvo é 100 mil. Então, compartilhe para nós chegar nesse número 100 mil, para a glória de Amém. Deus. Qual uma experiência que você possa falar aqui
de cura ou de libertação, mesmo que você não viu nada, mas você sabe que o anjo está operando, mesmo que a pessoa não veja, né? Que eu vejo alguns pastores que operam até na cura, Sim. que o anjo está atuando lá, mas ele não tem nem noção que o anjo está agindo, né? É, mas uma experiência que você teve na cura ou na libertação, ajudando alguém, ou você viu o anjo ou Sim. não, mas que foi muito forte, que você lembra, puxar na memória, que deve ter muitas, mas uma aí. Sim. Antes eu também, assim, eu ministrava e eu não sabia que eu ministrava com eles, né? Ah, esse é um ponto importante. Você entende sobre anjo, começou a ver sobre anjo porque você aprendeu de alguém ou foi sozinho? Sozinha. Isso que foi mais interessante, sozinha. Primeiro eu fui jogada, eu comecei a ter experiências. Tudo meu foi vivido. Aí eu comecei a viver para depois falar: ué, calma aí. Então esses seres são anjos? Então esses seres que descem, eu via espadas descendo, bandejas descendo, martelo sendo batido, papéis sendo assinados. Eu comecei a ver pergaminhos descendo, pedras preciosas descendo, baú sendo aberto, capas descendo, mantos descendo, coisas acelerando. Eu comecei a ser acelerada nas coisas, ser travada em coisas que eu ia falar e que não era lícito, não era certo falar. E o anjo travar minha boca para mim não falar, porque eu ia pecar. Ou eu pecar e ele corrigir, falar: você não deve falar assim, você não deve julgar. Ou você simplesmente ali você tá com um pensamento, porque assim, os sentimentos eles emanam frequência, tá? Às vezes você fala assim: ah, o inimigo nem sabe o que eu estava pensando, como que ele percebeu o que eu estava pensando? Você está emanando frequência. Teu rosto, a tua fisionomia, você está emanando uma frequência aqui, ó, boa ou ruim, não é assim? Tem pessoas que estão tão para baixo que você chega perto delas, você sente a tristeza delas. Você sente a angústia, a aflição, o sentimento delas. Os anjos também. E os demônios também. Né? Mas não voltando para a pergunta, como que é? Uma E experiência que sim, você a lembra. experiência que eu tive mais forte foi comigo quando eu estava na UTI, né? Que o anjo se materializou para me levantar da UTI. Né? Lembra que eu estava com 2 fraldas? É até bom contar de novo, vai que quem não viu, né? Eu acho que foi no primeiro programa você contou, Isso, o primeiro programa. que praticamente ressuscitou. Pode contar de novo, que para quem é novo, muita gente nova no canal. Sim, eu estava passando por um tratamento ali com Deus, né? Estava passando por um processo ali com Deus e eu tive 2 AVCs. E eu fiquei de fralda na UTI e fiquei com o lado direito totalmente paralisada, desenganada pelos médicos, desenganada pela medicina. Ali eu tinha sido diagnosticada também com uma síndrome que a pessoa vai perdendo a força do corpo, né? E até que ela ficar sem andar. Mas eu tive os 2 AVCs e tal. E eu estava com o lado paralisado. E esse anjo se materializa lá na UTI para pegar na minha mão e eu receber a cura. Ele foi enviado ali por Deus, né? Para me levantar daquela UTI naquele mesmo dia, naquela mesma noite, naquela mesma madrugada, eu levantei da UTI. Então ele se materializou ali, pegou na minha mão, orou comigo e eu levantei daquela UTI. Então isso foi algo assim que marcou muito para mim. Que foi uma coisa assim que, na verdade, foi a primeira vez que eu vi um anjo materializado, né? Que eles se materializam. Nunca aconteceu de você estar numa faixa de carro, na rua, no trânsito, e às vezes você achar que você vai cair em algum lugar, ou alguém parar, você tá num dia mal, a pessoa sentar, abrir a boca e falar algo para você, e quando você olhar do lado, a pessoa não tá mais? Você falando disso, lembrei um testemunho da minha prima. Muitos anos atrás, ela disse que estava indo, morando lá em São Caetano, ela estava na rua, né? Com o carro dirigindo. Aí, de repente, um guarda parou, fez um sinal para ela parar e ficou fazendo um sinal assim, como se fosse para os carros passar. Mas disse que ela falou que não achou estranho, que não passava carro nenhum no outro lado da rua, né? Que ele virou com o lado como se estivesse vendo o carro e fazendo assim. E ela olhando e não vendo carro nenhum passar. E ela falou, estranho aquela atitude, né, do guarda.
E aí depois o guarda liberou ela. Mas o que aconteceu lá na frente? Um acidente. Meu E ela Deus. juntou o tempo que ela parou ali, era bem na hora que ela ia estar passando no acidente. Então ela crê que ali foi um anjo que fez ela parar e Deus trouxe livramento para ela. Meu Deus, é muito forte isso, né? Deus é poderoso, né? Exatamente. Olha só o que que Deus não faz por nós. Às vezes você vira uma esquina, você não sabe, mas você está tendo um livramento. Por isso que você não pode reclamar quando você perde o trem, quando você perde o ônibus, quando você perde o horário. Não reclame. Você está recebendo um livramento. Às vezes o teu carro enguiça em algum lugar. Poxa, mas meu carro parou, teve... Amados, Deus livrou você da morte. Mais para frente alguém ia bater e ia arrastar o seu carro. Os anjos param o carro, eles param as coisas para nós, eles entram na nossa frente. Gente, o que aconteceu ali com Balaão? Que empacou, a mula empacou e ele começou a bater na mula para a mula andar. E a mula pegou, abriu a boca e falou: "Você não tá vendo que o anjo tá aqui?" Não foi? É bíblico. Agora vocês vão falar para mim: "Ah, não existe?" Como assim? Aqui vai falar na Bíblia, vamos lá, que um anjo apareceu para Gideão, não foi? Foi. E começou a conversar com ele. O que que ele falou? Que Gideão, ele respondeu mal. Ah, como que pode responder mal pro anjo? Vocês não perceberam que ele estava achando que estava falando com um homem comum? A Bíblia mesmo vai dizer, Gideão achou que estava conversando com um homem comum. E era um anjo. A Bíblia não vai dizer ali que os anjos entraram para tirar Ló de lá? E que os anjos eram tão bonitos, né? Tão fortes, né? Tão ali da estrutura do seu corpo, que aqueles homens que eram perversos queriam ter relação sexual com aqueles anjos. Aqueles anjos, o que que eles fazem? Eles ferem aqueles homens com quê? Cegueira. E o anjo não, né? Não corrige. Ele não faz nada disso, né? Você viu aqui, ó. Deixa mudo, joga cegueira, não foi? Cegueira. Fere coxa. Coxa de Jacó. E olha, tem mais ainda. Se a gente for parar aqui para pensar, tem mais. O que a Bíblia diz? Que o anjo apareceu para Josué, não foi? Foi. Josué estava orando. Ele estava pedindo para ver anjo? Não, querido. Ele estava orando a Deus. Ele estava buscando o Senhor dos exércitos. E aí aparece um ser na frente dele e ele não sabe se esse ser é de Deus ou não é. Agora eu te pergunto, imagine como que era assustador esse ser. E ele fala o quê? Eu sou do exército do céu. E aí Josué se assusta e fala: "Você está ao nosso favor ou contra nós?" Quer dizer, porque ele era assustador. O anjo era assustador. Você está ao nosso favor ou está contra nós? Aí ele fala: "Não, eu sou do exército do céu, eu vim para guerrear." Você já teve algum anjo que um anjo de Deus e você se assustou? Já. Você Por quê? se toma Porque era feio? susto. Eles são assim, tem uns que são muito marcados, ele vem de guerra. Olha só o que o Senhor falou para mim. Eu vou falar primeiro do anjo. Eu estava na igreja, fui fazer a obra, e eu lembro que teve muita libertação lá naquele dia. Né? Teve um monte de libertação, muita gente caindo, muita coisa. E aquele dia eu vi que o inimigo ficou furioso por causa daquelas almas. Aí quando a gente fez uma libertação de 1h45 lá. Só em uma pessoa, deu muito trabalho. Essa libertação. E aí, naquele momento, Deus usa alguém para falar lá: "Olha, não se preocupa que tem um anjo já na porta da sua casa. E ele tá aguardando a sua casa. Ele tá aguardando ali a sua entrada." Porque a fúria do inimigo estava muito grande comigo. Aí eu volto para casa. Quando eu chego na porta, eu tinha esquecido do que foi falado. Não é por fato de não ter dado valor à palavra. Não foi isso, gente. É porque eu fui tranquila mesmo. Eu sabia que eu estava sendo guardada. Então eu não fico esperando ver algo. Né? Deve ser por isso que a gente vê e tem experiências. Porque a gente não se apega. Você não fica esperando. Você espera por Deus. Você espera pela vinda do mestre. Você não fica apegado, né? Então, assim, quando eu chego na porta da minha casa, aí vem uma capa muito grande por cima de mim. Meu Deus do céu! Ele era muito grande, o anjo.
Ele era enorme. E aí ele joga a capa em cima de mim. Tipo assim, ele tava na minha frente. Eu bati com ele ali, sabe? E ele tava ali pra mim. Aí então foi um susto. Eu tava distraída, já tava chegando, eu tava descansada, porque eu sabia que eu estava sendo guardada. E aí eu dou de cara com ele. Quando eu dou de cara com ele, ele é muito grande, muito enorme. E aí ele joga, passa a capa e ele fala: não temas. Eu estou aqui para te guardar. Então eu não sei o que viria ali na porta da minha casa de madrugada, chegando em casa, da obra. A gente estava super cansado. Então até tirar a chave, até abrir, até entrar, perigoso, né? E eu só sei que ele estava para fazer a guarda, mas foi um susto, porque ele jogou a capa dele na minha cabeça e a capa dele não acabava mais, porque ele era muito grande. Então eu quase caí, gente, de verdade, eu fui para trás assim, ó, assim com o corpo e voltei. Porque eu me assustei com ele. Ele falou: não temas, eu estou aqui para fazer a sua guarda, para te guardar, para te proteger. Ele é muito grande, aquele anjo. Eita, glória. É. E é interessante que agora o seu ministério, 2 meses ou 3 meses, não sei o que você vai falar, que entrou em um novo ciclo, né? Aqui para Deus acrescentar mais, agora você está sendo pastora de uma igreja local, né? De vários, né? De vários pastores. Você está aí andando com um apóstolo que também vê anjos. Fica mais fácil que tem essas experiências de arrebatamento? Ou é mais fácil ou é mais difícil? Como está sendo essa experiência? É mais difícil. Tudo é mais difícil, né? O que acontece que, assim, pela misericórdia de Deus, né? Deus levantou o ungido do Senhor, né? O apóstolo Robson Martins. Né? Eu posso falar o nome dele porque ele é meu pai espiritual e meu pastor, né? Ele é uma bênção. Nosso amigo, né? Amigo, está com a igreja em Alphaville. Amém. E ele veio para cuidar de nós. Porque, na verdade, o que tem? Muita gente, muitas pessoas que estão perdidas por aí. Ou estão aí sem saber onde vão, o que fazer, né? Como fazer. E nós estávamos, assim, fazendo a obra, tudo, mas a gente precisava de alguém para cuidar da gente. Para nos auxiliar, para nos corrigir, para nos exortar. E Deus colocou a gente ali. A gente, na verdade, foi só na conferência. Depois a gente começou a visitar, né? Ali a gente falou assim, a gente só vai visitar uma vez por mês, de verdade, diante de Deus Todo-Poderoso que está aqui. A gente foi para visitar uma vez por mês. E ali Deus conecta a gente com o apóstolo e o apóstolo começa a cuidar da gente como está cuidando de muitas almas que estão chegando, né? E então, assim, é pela misericórdia que a gente está lá, gente. Isso não existe mérito de homem nenhum. Muito pelo contrário, ali é um lugar, gente, eu vou falar para vocês, que tem que entrar com muito temor ali. Ali não é brincadeira, não tem brincadeira, não é... Ali é coisa muito séria. É muito séria. O ministério ali do apóstolo, a gente tem que entender que o apóstolo, ele é um homem que ele negou a vida dele, ele renunciou à vida dele desde que ele nasceu. Ele já nasceu para esse propósito. Quando ele tinha 16 anos, ele já era um homem cheio do fogo, cheio do Espírito Santo. Com 18 anos, esse homem, eu acho que com 16 anos para 18, ele já era pastor. Ele cuidava de pessoas, ele já carregava mantos poderosos na terra. Porque ele negou a juventude dele, ele negou a infância dele, ele negou tudo para servir a Deus. Então, olha a responsabilidade de quem entra lá. Ir lá numa conferência, que é necessário a gente ir para as conferências, porque a gente recebe desatares, né, na nossa vida. Eu convido todos que vão. Se vocês não vão, nunca foram numa conferência do apóstolo Robson Martins, vão. A conferência é tremenda ali. Você vai ter um desatar. Mas ir para uma conferência é uma coisa. Quando você passa a ser membro é outra coisa. É outra coisa. Uma que você passa a ter responsabilidade como membro e corpo da igreja, né? É responsabilidade. Não pensa que você vai ser só um cadeirante, uma pessoa, como que fala? Um crente de cadeira, né? Que você vai ser só um crente de cadeira, de banco. Não, você tem responsabilidade como corpo de Cristo. Porque nesse momento aqui, apóstolo, ele não, o Senhor não está chamando pessoas para ficar abrindo igreja. Ele não está chamando pessoas aqui para isso, para aquilo, para cargos. Ele está chamando o corpo para se unir
como uma grande potência na terra para enfrentar os dias maus que estão por vir. E quem vai nos ajudar nessas guerras? São os anjos.